Eu e a Bruna, que é minha esposa, na época ainda era minha namorada, isso foi em março de 2015, na festa de São José. Nós tivemos a ideia de montarmos uma loja de artigos católicos e também trazer bons livros para vender para todos os católicos. E foi aí que resolvemos, dar esse pontapé inicial. O nosso início foi uma coisa bem caseira, amadora. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, tinha por volta de 18 anos para 19 anos. O Lucas, na época, tinha 21 anos. E ele tinha feito alguns trabalhos anteriormente, mas nada do ramo editorial. Então começamos assim, do zero, aprendendo as coisas. Nós tínhamos a ideia de vender os artigos católicos e os livros era algo secundário. Nós não acreditávamos, porque nós somos uma editora que vende livros católicos, porém da tradição, que são os livros São de Santos, aqueles livros que a igreja sempre aprovou. Nós não imaginávamos que isso teria uma grande saída. Então, só que o que aconteceu foi diferente. Os livros se sobressaíram e esses artigos católicos eram poucos vendidos. Com isso, um sacerdote que nos conhecia incentivou muito que nós começássemos a trabalhar também não só revender esses livros de outras editoras, como também editá-los, publicá-los com a nossa editora. E até hoje, ele acaba indicando, selecionando alguns livros, e foi com essa ideia que, com 6 meses da Santa Cruz, que começamos a trabalhar. Nossa primeira edição foi a encíclica Paciendi, de São Pio X, uma edição que hoje, olhando, ficou com vários erros, uma qualidade assim bem caseira, uma coisa nada profissional, porém foi assim que demos esse pontapé inicial na parte editorial. Como todo começo, assim, pensamos em desistir também em algumas partes. A quantidade de católicos tradicionais era relativamente pequena. Hoje em dia, graças a Deus, está crescendo, mas naquela época era muito pequena. Então, assim, não sabíamos por onde começar, o que vender. Então, fomos colocando várias coisas no nosso site e logo após, assim, vendo o que dava mais certo, aí foi quando pensamos mesmo até em começar a nossa editora em 2015. Não era nem para ser o nosso trabalho principal, seria uma fonte secundária. Como eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu comecei a fazer um curso para entrar em uma faculdade e o Lucas tinha acabado de sair de um emprego. Então, assim, foi uma coisa meio secundária, só que aí foi começando a dar certo. A gente viu que estava aumentando o público, que tinha realmente um público que procurava bons livros, com uma doutrina confiável, Então, foi daí que a gente começou a falar, não, isso vai dar certo, vamos investir, vamos procurar melhorar, montar uma equipe. Depois de publicada a Paciendi, o número que vendeu, embora seja pouco, para nós foi considerável, para a empresa, para Santa Cruz na época. E foi algo animador para começarmos todo esse projeto nosso editorial. Então isso foi em 2016, foi quando nós já vimos a necessidade de sair da sala do corredor dos meus pais, para irmos para um local próprio. Era uma salinha, 20 metros quadrados, pequena, mas nós já tínhamos uma estrutura um pouco melhor e conseguíamos tocar a empresa de uma forma diferente e já lançar outras obras e tudo mais. Então nós já vimos uma necessidade, isso 2 anos depois, já em 2018, essa salinha já começou a ficar apertada, precisávamos mudar, encontrar um outro local, e aí nós fomos para um sobrado, uma casa, algo assim que transformamos em algo comercial para nós. Só que nisso nós já tínhamos aí outras pessoas que trabalhavam conosco, já tínhamos pessoas na parte de logística, já tínhamos pessoas na parte de marketing. Eu e a Bruna, em 2018, começo de 2018, casamos. Então, assim, mudou muitas coisas, E, assim, no final de 2018 ela engravidou. Então, assim, hoje nós temos 2 filhos, ela já tem que conciliar ser dona de casa com as coisas de atendimento da empresa. E no final de 2018 eu descobri que eu estava grávida, então eu continuei na parte de atendimento
E até uma história muito engraçada, assim, que o pessoal dá risada, principalmente aqui da empresa, a parte interna, foi que em 2019, quando eu fui ter a bebê, na sala, um pouco antes do parto, eu fiquei respondendo os atendimentos, depois do pós-parto também, com o bebê no colo, respondendo, porque assim, era minha única função e nessa época, em 2019, também não tinha ninguém que fazia parte do atendimento. Então, assim, tudo dependia de mim. Em 2020, quando mudou, assim, o divisor de águas, assim, da Santa Cruz, como podemos dizer, logo depois montamos uma equipe de atendimento. No segundo semestre de 2020, houve esse crescimento nas vendas online, de um modo geral. E nós também fomos impactados por isso. E precisamos reestruturar toda a nossa equipe, todo esse formato que nós tínhamos. Começaram a aparecer mais vendas, começamos a melhorar. Então, assim, nós precisamos novamente mudar de local. Então, em agosto de 2020, alugamos um galpão, 200 metros quadrados, já tínhamos mais pessoas e começamos a dividir departamento de marketing, departamento de logística, a parte administrativa, a parte de atendimento, e assim começamos a criar essa equipe e o que é a Santa Cruz até hoje, de 2020 para cá, continuamos, lógico, evoluindo, porém mantendo essa estrutura que temos. A minha história profissional com a Santa Cruz, ela está diretamente ligada à minha história de conversão, porque eu realmente me converti já adulta. Então, imagina só que gratificante poder trabalhar fazendo as capas dos livros, arte final, design, de coisas que eu também estava aprendendo ao mesmo tempo. Então, em paralelo, lia os livros, aprendia, fazia um trabalho realmente gratificante. Não era apenas trabalho, mas a minha história de conversão. Eu tenho muito orgulho em ser a primeira funcionária, de fato, da Editora Santa Cruz. Eu vi essa empresa crescer e com ela também crescer a minha vida espiritual, porque a minha conversão foi em paralelo ao meu trabalho com a Editora Santa Cruz. Eu posso dizer que tive a alegria de acompanhar de perto o crescimento da empresa, desde a salinha, passando pela casa em que nós estivemos e agora aqui num lugar maior. E é especialmente gratificante saber que faço parte dessa obra de difusão dos bons livros católicos no Brasil. E para mim aqui não é só um trabalho, porque aqui há verdadeiramente amizade e, acima de tudo, fé nessa família que é a Santa Cruz. Nosso diferencial é trazer esses bons livros católicos, podemos dizer aí da tradição, hoje para as pessoas, para que elas possam, pouco a pouco, ir combatendo esses males que há no mundo moderno. Liberalismo, modernismo, entre outros que vêm nas últimas décadas. Então, assim, esse é o propósito principal da Santa Cruz.